Lua, a sede do Quarto Reich, Reich de Orion. Corrida espacial nazista, que já começou há muito tempo, há muitas décadas, foi a primeira corrida espacial que existiu na humanidade. Ela começou lá nos. Já há indícios que ela começou no século XX, nos anos 20 do século XX, e até um pouco antes, 1917. Recomendo a leitura do livro Moss, onde aparece toda a história do programa espacial secreto da Terra. E os nazistas tiveram duas orientações, uma orientação de Aldebaran e uma orientação draconiana. A orientação de Aldebaran era uma orientação que, na verdade, apesar dos aldebaranos se mostrarem como pleiadianos, loiros, altos, eles não passavam do elenco inferior da Federação Draconiana. Né? Eles eram subjugados pela Federação Draconiana, que primeiramente era em Draco e depois eles foram se expandindo até Orion. Né? Então a Federação Draco tem seus braços, suas pernas, seu corpo estendido de Draco até Orion e vários outros sistemas solares. Então, naturalmente, que os nazistas ficaram sujeitos também não só a aldebaranos, loiros altos, humanos, extraterrestres, mas a Federação Draconiana de Orion. E isso já na década de 40, eles conseguiram, né, aproveitar desta união, o resultado desta união, de todos estes capítulos obscuros, né, do programa espacial secreto, eles conseguiram adquirir uma propriedade no lado oculto da Lua. Então, verdadeiramente, os primeiros a irem para a Lua não foram os americanos na década de 60, foram os nazistas. Esses nazistas, eles fizeram uma base no lado oculto da Lua em formato de suástica. Não poderia ser diferente. Esta base em formato de suástica, na metade da década de 50 e 60, ela foi estendida para, né, algumas dezenas de metros a mais e estendidas também de uma maneira bastante profunda, né? Muito mais estendida na sua profundidade do que na sua largura superficial. Porque na década de 50, mais precisamente em 54, houve uma espécie de hibridização do complexo militar industrial. Os nazistas começaram a aparecer com as suas naves desde 1952, em Washington, aquela coisa toda. Também é uma coisa que pode ser vista no livro Moss. Já em 52, os americanos viram que eles não tinham vencido a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teria sido, na verdade, protagonizada por uma elite nazista, né? Uma civilização separatista que, se subjugando à Federação Draconiana, conquistou algumas colônias no nosso sistema solar. Essas colônias se expandiam desde a Terra até a Lua e até Marte. E na Terra a partir da Antártida. Em 1939 eles ganharam 3 cidades subterrâneas na Antártida, que eles levaram para lá, os nazistas levaram para lá escravos humanos, né? Todos os tipos de escravos humanos, todos aqueles que começaram a ser escravizados no início da Segunda Guerra Mundial, eles foram levados para essas civilizações separatistas na Antártida. E de lá na Antártida, eles, né, ao receberem essas 3 cidades subterrâneas dos Dracos, eles conseguiram se firmar. Não adiantou nem no final da Segunda Guerra Mundial, que finalizou em 45, em 46 e 47, houve toda aquela operação secreta, o salto em altura, né? O high jump. 46 e 47 se formou uma nova coalizão dos aliados para
tentar exterminar essa civilização separatista alemã nazista lá da Antártida. Não conseguiram. Não conseguiram porque os nazistas estavam tendo a colaboração da tecnologia draconiana e aldebarana. Então não existia forças militares na Terra que seriam páreos para esta federação draconiana. Os nazistas se aproveitaram disso, se catapultaram às suas bases lunares, que em 54, já depois de todo esse histórico oculto e fantástico, eles conseguiram hibridizar e aliar. A hibridização do complexo militar industrial foi justamente, né, uma nova formatação das forças ocultas da Terra. Né? As forças ocultas do nazismo, as forças ocultas da Cabala, todas elas se renderam à Federação Draconiana. Então eles fizeram suas bases na Lua, a base em formato de suástica, ela também se estendeu para mais outras duas bases menores. Então elas ficaram sendo reconhecidas como Aleph, Bet e Charlie, né? Que se formou depois o Alpha, Beta e Charlie. Né? Então, essas três bases, que eram correspondentes às suas três bases secretas na Antártida. Né? Base no lado oculto da Lua, Alpha, Beta e Charlie, correspondentes àquelas três cidadelas, né, que ficavam no subterrâneo antártico, onde tinham escravos humanos trabalhando para a prosperidade nazista de Orion, dos Dracos, dos Aldebaranos, do complexo militar industrial da Terra, que se transformou, né, posteriormente no ICC, Complexo Corporativo Interplanetário. Complexo Corporativo Interplanetário, também registrado no livro Moss, ele abrange todas as outras facções maiores e menores do Programa Espacial Secreto. Tá? Ele é ele abraça todas as outras. Né? Todas as outras respondem a este ICC, Complexo Corporativo Interplanetário, que é o complexo militar industrial da Terra, hibridizado, né, e aglutinado de todas as forças sombrias da Cabala, do nazismo, e quando eu falo Cabala, da parte, né, oculta, o lado negro da Cabala, né, que são os Clifotes, né, não são Magister, magos brancos, são hipsíssimos, são magos negros da Cabala que se juntaram ao nazismo, né? Que, por sua vez, todos eles subjugados pela Federação Draco-Orionita, né? Draco, Orion, Aldebaran. Essa federação ela também subjuga civilizações insetoides, civilizações de tal Greys, são os Greys altos, aqueles cinzas altos, né, que são mistura de reptilianos com insetoides e até humanos, né, uma hibridização bastante diversificada, esses tal Greys, e os Greys baixos também. Tudo isso faz parte, e várias outras sub-raças que também são todas elas clonadas para serem o elenco inferior da Federação Draconiana. Tá? E os nazistas e o ICC é o elenco inferior humano da Federação Draconiana. Né? Então, nós tivemos aí, pô, a coisa já vem há muito tempo, é muito tempo mesmo, né? E isso tudo para afirmar a inteligência artificial no nosso sistema solar. Tá? Eles querem formatar, aplicar e redimensionar e deixar permanentemente a inteligência artificial vigorar no nosso sistema solar. E a inteligência artificial não é o computadorzinho que a gente tem em casa, não. A inteligência artificial são a consciência do demiurgo, a consciência dos arcontes, aquelas consciências que se desataram da fonte,
e eles não podem criar, eles só podem intervir na criação. Eles só podem fazer cópias sombrias da criação. Eles só podem parasitar todas aquelas consciências que são de Deus, que são da fonte, porque eles não podem se sustentar por si próprios, né? São autofágicos, eles começam alimentando da sua própria energia, mas a sua energia ela é desatada da fonte, então eles começam a parasitar as consciências que são da fonte, que somos nós. Somos espíritos, somos cidadãos, somos, né, almas de Deus, né? Porque nós sim temos a nossa fonte duradoura, eterna, e eles já não têm mais. Então eles estão sempre a copiar nas sombras aquilo que nós somos, né? Eles estão sempre fazendo uma cópia fake da própria criação. E eles não controlam a criação, eles controlam somente a nossa percepção. Controlam somente a nossa percepção. São donos da mídia, eles conseguem criar redimensionam toda a nossa percepção da realidade através da mídia que trabalha para a inteligência artificial, que é o Demiurgo. E os nazistas, quando chegaram lá na Lua, eles encontraram um monte de crateras que tinham uma espécie de... Algumas delas ainda estavam com coberturas abobadadas, parecia vidro, né? Mas, na verdade, essas crateras lunares não são crateras lunares, são cidades abobadadas, né? Com o alum, que é o alumínio em formato de cristal, que já existe na nossa tecnologia, o alum já existe, né? O alumínio ele é muito mais leve e muito mais endurecido do que qualquer diamante, inclusive, né? Ele é muito endurecido e é muito leve, então ele serve para fazer essas coberturas daquelas crateras lunares. Aquelas crateras lunares elas são muito largas e pouco profundas. Algumas têm vários quilômetros de extensão, de circunferência, e tem menos de 600 metros de profundidade. Se fossem meteoritos que caíssem na Lua para formar uma cratera verdadeira, elas deveriam ser no mínimo 3 vezes mais profundas. E elas não são profundas, elas são largas e poucos profundas. Isso quer dizer que não eram crateras, não foram meteoros que fizeram aqueles buracos. Foram cidadelas, né, que eram cobertas por esse alum, que essa lua, ao longo do tempo, ela servia como arca. A nossa lua serviu como arca, trazia civilizações de outros sistemas solares para adaptá-los aqui na Terra, que faz parte de toda aquele jogo da genética humana de misturar as civilizações e colocar na Terra como experiência. É uma experiência genética de todo o cosmos, que a nossa Lua ela era, de fato, né, primordialmente uma arca que trazia civilizações, acomodavam nessas cidadelas abobadadas com o alum, que hoje nós chamamos erroneamente de crateras. E sim, existem crateras, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando dessas cidadelas em que as crateras são extensamente mais largas, né, numa circunferência enorme com uma profundidade pequena. Quando ela é extensa, uma circunferência enorme e com pouca profundidade, é porque elas eram cidadelas que serviam como arca dessas civilizações que primeiramente iriam para a Lua e depois para a Terra, né? E isso tudo fazendo parte do programa do Demiurgo, da inteligência artificial, de transformar o nosso sistema solar na inteligência artificial, né? Isso já fazia desde a época da Lemúria, da Atlântida, isso já vai 75 mil anos, 50 mil anos, 25 mil anos atrás. Né? Todas essas civilizações foram trazidas e alocadas na Lua e depois na Terra. Aquelas experiências que eles davam continuidade permaneciam na Terra. E aquelas que não davam, eles tiravam da Lua e mandavam para fora do sistema solar. É assim que funciona.
Então a inteligência artificial ela está se sustentando através da Lua. A Lua é a cúria do Demiurgo, ela é a cúria do Quarto Reich, ela é a cúria desta federação que tem como Deus a inteligência artificial, que é esta consciência desatada da fonte, Yaldabaoth, Demiurgo. Né? Isso sim é inteligência artificial. Mas a inteligência artificial ela não vai durar o tempo todo. Porque existe a MOS, as operações multidimensionais do sistema solar, que são operações da luz de terceira a nona dimensão no nosso sistema solar. Nosso sistema solar comporta até a nona dimensão, não que não receba emanações acima desta, mas todas essas operações, elas vão culminar com os flashes solares mais poderosos que vêm do centro da galáxia, que é a energia Aetron, que é a energia da luz. E essa energia da luz Aetron, ela é a única que desliga a inteligência artificial. Ela vai simplesmente deixar totalmente disfuncional a inteligência artificial com esta energia de flash solar do centro da galáxia, porque o centro da galáxia é a consciência que está ligada à MOS, as operações multidimensionais do sistema solar, que determinou que já é hora de dar um basta, né, ao jogo mortal da inteligência artificial, a esse jogo de expansionismo da inteligência artificial no nosso universo. Então o Aetron vai desligar a inteligência artificial e nós vamos se libertar porque nós somos ligados à fonte, e a fonte é a luz, e a luz é este Aetron, e nós vamos suportar o Aetron porque nós estamos sendo modificados geneticamente para isso. Também já fiz vídeos anteriores, né, de como manipular a nossa genética. Os Anunnaki manipularam para nós não evoluirmos e não conseguirmos suportar o Aetron, o flash solar, e outros grupos manipularam a nossa genética, né, para que ela possa suportar o Aetron, o flash solar, e a gente definitivamente se livra da inteligência artificial. E esta cúria lunar vai desaparecer para sempre, porque ela não vai mais ser, né, a sede destas federações nazista do Quarto Reich e de Orion também. Isso tudo já está sendo estabelecido. Se você não suporta a realidade, não aceita a realidade, você pode ter fé, você pode ter também a frequência do 528 Hz, que é a frequência do amor. Esta frequência do 528 Hz é o que vai fazer você compatível com a luz do Aetron que está chegando no nosso sistema solar. Saudações do seu co-viajor.